Durante toda a história humana houve guerras, com umas sendo mais comentadas e conhecidas do que outras. Porém, algo que a maioria dos conflitos da história da humanidade tem em comum é a existência de mistérios, que muitos deles não são muito comentados. Então falaremos sobre eles neste vídeo. E se você acompanha o canal há algum tempo, sabe que esse tema vem sendo pedido há bastante tempo pelo João Paulo aí nos comentários. Então aqui está finalmente esse tema sendo abordado aqui no canal. Eu espero que vocês gostem. E agora, sem mais explicações, vamos conhecer alguns mistérios obscuros das guerras. Existem alguns poucos exemplos de armas usadas em conflitos na história que se perderam pelo tempo, e não sabemos hoje como elas funcionavam exatamente, com elas não podendo serem reproduzidas de uma forma 100% fiel a como elas aparecem em conflitos históricos. O exemplo mais conhecido disso talvez seja o fogo grego, uma arma incendiária que foi usada pelo Império Bizantino entre o século 7 e o século 14, que pode ser considerado um precursor do lança-chamas moderno, sendo uma arma que jogava chamas no inimigo, e o fogo que ela lançava era muito difícil de se apagar, podendo continuar queimando mesmo sobre a água, com ele sendo usado principalmente em combates navais na defesa de Constantinopla contra forças árabes e outros povos que rivalizavam com os bizantinos. A fórmula para criar esse fogo usado pelos bizantinos permaneceu um segredo da nação até pouco tempo antes da queda do império, fazendo nós hoje não termos certeza de qual material foi usado para criar o fogo grego, havendo no entanto algumas hipóteses que falam que o fogo grego possuía em sua composição coisas como petróleo e resinas, indo até nitrato de potássio e enxofre. A arma antiga é muito comparada hoje em dia com o napalm, uma arma incendiária que ficou conhecida por ter sido usada pelos americanos na Guerra do Vietnã, que era um tipo de líquido gelatinoso altamente inflamável que possui em sua composição gasolina. E além do fogo grego, existe também uma outra arma misteriosa da antiguidade que ficou conhecida como a Garra de Arquimedes. Esse dispositivo foi desenvolvido pelo matemático grego Arquimedes para defender a cidade de Siracusa de investidas romanas durante a Primeira Guerra Púnica, entre 213 a 212 anos a.C. A arma é descrita como um braço semelhante a um guindaste equipado com um grande gancho de metal. A garra era usada para agarrar os navios inimigos que se aproximavam dos muros da cidade, levantando suas proas parcialmente para fora da água e, em seguida, virá-los ou jogá-los repetidamente no mar, os fazendo afundar ou fazer suas tripulações caírem dos navios em direção ao mar. A arma é acreditada como tendo causado diversas baixas para o lado romano, mesmo que posteriormente, ao final do cerco a Siracusa, os romanos tenham conseguido capturá-la. Após isso, a Garra de Arquimedes deixou de ser usada, afinal o Arquimedes morreu justamente no ano 212 a.C. E ela chama a atenção hoje por ter um mecanismo bem à frente do seu tempo, mas essa não foi a única arma criada por Arquimedes durante esse período. Pelo menos de acordo com lendas, existe um outro dispositivo que usaria grandes espelhos ou escudos de bronze para direcionar a luz do sol até os barcos inimigos, criando um feixe de luz que botaria fogo nesses barcos. Esse dispositivo, ao contrário do anterior, levanta muitas dúvidas dos historiadores que questionam se Arquimedes realmente construiu esse sistema de defesa. Afinal, não existe nenhum registro contemporâneo da época de Arquimedes falando sobre esse suposto raio de calor, não tendo menções dele nos próprios trabalhos de Arquimedes. O raio solar só começou a aparecer séculos depois, já no século II d.C., com autores como o romano Luciano de Samosata escrevendo sobre ele. Logo por causa desse fato, os historiadores não têm certeza se esses espelhos de Arquimedes realmente existiram ou são apenas uma lenda criada posteriormente para dar mais misticismo em torno da sua figura.
Existem também certos grupos e povos que têm a sua história relacionada a guerras, mas que hoje são um grande mistério. Afinal, guerras, principalmente as guerras antigas, podiam simplesmente varrer um povo inteiro do mapa. Talvez o mais conhecido deles seja o Povo do Mar, um grupo de marinheiros e guerreiros de origem desconhecida que ficou conhecido por atacar as costas do Egito e outras nações do Mediterrâneo durante um período bem próximo ao colapso da Idade do Bronze, em torno de 1200 anos antes de Cristo. Assim como o seu nome entrega, eles atacavam através do mar, se utilizando de diversos navios. E eles foram descritos apenas por civilizações que eles rivalizavam, como os egípcios, sendo descritos como uma grande confederação de diversos povos diferentes que se uniam para fazer esses ataques. E hoje não sabemos exatamente quais são as suas origens exatas, apesar de existir a possibilidade deles terem vindo de regiões do sul da Península Italiana e do oeste da Grécia, com eles possivelmente fugindo de guerras e desastres naturais que aconteceram em sua terra natal, com eles buscando talvez uma nova casa. Outro caso menos conhecido está relacionado aos Elímios, um povo que apareceu em registros gregos que habitava o lado ocidental da ilha de Sicília, que hoje pertence à Itália. Segundo o historiador grego Tucídides, que viveu no século V a.C., os Elímios não seriam habitantes nativos da Sicília, mas sim refugiados da Guerra de Troia que migraram da região da Anatólia e se estabeleceram na ilha. Porém, isso é algo que os historiadores modernos não necessariamente concordam. Afinal, a Guerra de Troia em si não é necessariamente um evento histórico, aparecendo como uma guerra lendária dentro da mitologia grega, além da gente conhecer um pouco da língua que esses elímios falavam, que é atualmente uma língua extinta, que existe pouquíssimos fragmentos dela encontrados, mas baseado no pouco que temos, se classifica a língua dos elímios como parte das línguas indo-europeias, com alguns relacionando ela com outras línguas faladas na Península Itálica, indicando que possivelmente o povo desceu da península até se estabelecer em Sicília. Porém, outras correntes relacionam a língua perdida dos elímios com línguas originárias da Anatólia, região hoje parte da Turquia, onde se localiza o sítio arqueológico de Hisarlik, que os arqueólogos relacionam ao mito da cidade de Troia, corrente que contribui em partes com a hipótese lá do Tucídides, que os elímios estavam de alguma forma relacionados a essa região. Mas o povo misterioso relacionado a guerras mais antigo que eu encontrei são os Gútios. Os Gútios foram apenas registrados pelos seus inimigos do Crescente Fértil, os Sumérios, durante o terceiro milênio a.C. Os Gútios viviam no lado leste da cordilheira de Zagros, onde hoje é o Irã, sendo considerados os responsáveis pela queda do Império Acadiano em 2154 anos antes de Cristo. E após eles derrubarem o Império Acadiano, eles governaram parte da região da Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque, por cerca de um século, tendo como seu primeiro imperador conhecido o Eridupzir, que governou a partir da cidade de Nippur. Os Gútios governaram essa região até mais ou menos 2047 anos antes de Cristo, quando houve a ascensão da terceira dinastia de Ur, que teve como seu primeiro imperador o Ur-Nammu. Na verdade, após 2047 AC, Ur continuou guerreando com os Gútios até o povo ser expulso da Mesopotâmia durante o reinado do filho de Ur-Nammu, o imperador Shuld, o segundo imperador da terceira dinastia de Ur. As origens, cultura e língua dos Gútios permanecem em grande parte desconhecidas, pois eles não deixaram registros escritos, e todo conhecimento sobre esse povo provém de fontes externas, muitas das vezes, como dito antes, povos que não tinham uma boa opinião sobre essa civilização, como é o caso dos acadianos, sumérios e os assírios. Nesses registros, eles são retratados como invasores bárbaros que perturbaram a agricultura e causaram instabilidade. No entanto, estudiosos modernos também especulam que essas representações negativas podem ser bem exageradas e não representar o povo como eles realmente eram. Em séculos posteriores à sua queda, o termo Gútios foi usado em registros assírios para nomear uma vasta gama de grupos que foram considerados não civilizados ou bárbaros para os povos da Mesopotâmia.
E além de povos misteriosos relacionados a guerras e conflitos, existem também pessoas misteriosas relacionadas ao tema. E uma em específico é bastante enigmática, que no caso é o serial killer húngaro Béla Kiss, que atuou durante a época da Primeira Guerra Mundial. Ele foi um homem que nasceu no Império Austro-Húngaro em torno de 1877 e trabalhava como um latoeiro em Budapeste, considerado por quem convivia com ele como um homem bom e trabalhador, mesmo que existam alegações que dizem que ele já se envolveu com práticas ocultistas. E como dito antes, ele ficou conhecido por ser um serial killer que matou 23 mulheres e um homem. Ele atraía suas vítimas até sua casa, dizendo que ele seria um homem solteiro em busca de uma esposa. Quando as vítimas chegavam em sua residência, ele as estrangulavam e posteriormente drenavam seu sangue, colocando os corpos das vítimas em tonéis de metal cheios de álcool, que ele guardava em sua casa na aparente tentativa de conservar esses corpos. Ele fez isso por anos sem levantar muitas suspeitas. Isso até 1914, quando ele foi convocado para servir o exército austro-húngaro na Primeira Guerra Mundial. E só foi após isso que as autoridades encontraram os corpos de suas vítimas dentro desses tonéis de metal dentro da sua residência. A descoberta do seu segredo macabro até levantou especulações sobre Béla Kiss ser um vampiro, devido a essa prática de drenar o sangue das vítimas e marcas encontradas em seus pescoços. Quem estava à frente da investigação do caso era o detetive de Budapeste Charles Nagy, que algum tempo depois, em 4 de outubro de 1916, recebeu uma carta denunciando que Kiss estaria se recuperando em um hospital na Sérvia. Isso fez com que as autoridades corressem para esse hospital para tentar capturá-lo, mas quando eles chegaram lá, o serial killer já tinha fugido do hospital, sendo o último lugar onde ele foi avistado antes de desaparecer por completo. Até hoje, o seu desaparecimento é um grande mistério, levantando diversas teorias de para onde ele foi para se esconder das autoridades da Hungria. Alguns dizem que ele teria forjado sua própria morte e ido até os Estados Unidos para viver em Nova York, com um relato de avistamento dele acontecendo em 1932, onde, segundo esse relato, ele estaria trabalhando como um zelador. Mas essa suspeita nunca foi confirmada, já que quando foram tentar investigar esse suposto zelador que seria o Béla Kiss, ele também desapareceu. E um evento misterioso e lendário relacionado também à Primeira Guerra Mundial foi o fenômeno conhecido como os Anjos de Mons, que está relacionado à Batalha de Mons, que aconteceu em 23 de agosto de 1914 na Bélgica, e é considerado um dos primeiros confrontos entre os aliados e os alemães. Nessa batalha, o exército britânico estava em menor número comparado ao exército inimigo. Mesmo assim, as forças britânicas conseguiram causar muitas baixas para o lado alemão, antes deles terem que recuar quando a ala francesa vizinha também cedeu e a ameaça do cerco aumentou. Nessa batalha, cerca de 1.600 soldados britânicos caíram, enquanto o lado alemão perdeu de 2.000 a 5.000 homens. E com isso surgiu uma lenda relacionada a esse caso que dizia que em um momento em que os soldados britânicos enfrentavam a morte certa, houve uma intervenção divina na batalha com a chegada de figuras aladas e brilhantes que começaram a lutar do lado deles. Essa investida de supostos anjos deteve os alemães e permitiu que as tropas britânicas recuassem em segurança. Mas a questão é que isso não foi uma história necessariamente contada pelos soldados britânicos que atuaram nesse conflito. Na verdade, essa história toda dos Anjos de Mons apareceu pela primeira vez em um conto de ficção chamado The Bowmen, escrito por um autor galês chamado Arthur Markin e publicado em 27 de setembro de 1914, pouco mais de um mês após a Batalha de Mons. No conto, os soldados britânicos teriam sido ajudados na batalha por espíritos de arqueiros medievais que repeliram a ameaça alemã. O autor realmente publicou essa história como um conto de ficção, porém muitos leitores começaram a levar a história como verdade,
Isso por causa que o autor escreveu o conto em primeira pessoa, como se fosse um relato de um soldado que lutou na batalha, com a história não sendo inicialmente classificada como ficção na sua publicação original, mesmo que o autor não tivesse a intenção de enganar os leitores, que muitos, ao lerem o conto, começaram a pedir provas para o autor da autenticidade daquela história, surgindo até supostos relatos de soldados que teriam presenciado o fenômeno, além de também a história ter sido usada como uma peça de propaganda, gerando assim uma grande lenda relacionada à batalha que surgiu possivelmente de uma história fictícia. E falando em lendas, um caso que está relacionado agora à Segunda Guerra Mundial se trata de um suposto trem alemão que estaria carregando ouro, joias e outros tesouros que teria sido escondido pelos alemães em algum túnel secreto na atual Polônia, nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial, nunca mais sendo visto desde então. Esse trem teria saído do que hoje é a cidade de Breslávia, na Polônia, e parado em algum lugar desconhecido. Desde 1945, os poloneses buscam esse tal trem de ouro, mas nada nunca foi encontrado, nem mesmo pistas que levariam a esse trem. O caso ganhou atenção, no entanto, em 2015, quando dois caçadores de tesouros chamados Piotr Koper, um polonês, e Andreas Richters, um alemão, afirmaram saber a localização do trem com ouro, exigindo 10% do tesouro presente nele para revelar sua localização. Eles teriam pego essa informação a partir de uma confissão de leito de morte de alguém que sabia a exata localização do trem. Esse caso envolveu até o ministro da cultura polonês da época, o Piotr Żuławski, que chegou até a confirmar com 99% de certeza que realmente havia um trem no local indicado pelos dois, tornando essa busca em um fenômeno mundial. Segundo os dois, o trem estaria em um labirinto de túneis criados pelos nazistas próximo à cidade de Wałbrzych, onde as buscas se concentraram, se iniciando em 2016. No entanto, essa busca inicial, que tinha um incentivo do governo polonês, foi encerrada e nada foi encontrado. Após isso, Koper e Richters continuaram a busca de forma privada por um tempo, também não encontrando nada, até os dois se separarem e encerrarem as escavações. Isso fez muita gente começar a concordar que esse trem com ouro dos alemães é apenas uma grande lenda urbana. Apesar de existir algumas pessoas, incluindo o Piotr Koper, ainda acreditem que o trem realmente existe em algum lugar esperando para ser encontrado. E continuando na Segunda Guerra Mundial, existe um caso bizarro de uma mulher não identificada que os seus restos mortais foram encontrados em 1943 por 4 adolescentes no condado de Worcestershire, na Inglaterra, um condado que fica próximo à cidade de Birmingham. Esses restos mortais eram um esqueleto de uma mulher que foi encontrado dentro de uma árvore, sendo um tipo de árvore conhecida como Wych Elm, que é conhecido em português como olmo. A polícia retirou do interior oco da árvore quase todo o esqueleto da mulher, além de um sapato azul, um anel e fragmentos de roupa. A análise forense indicou que a mulher havia morrido pelo menos 18 meses antes de ser encontrada, provavelmente vindo a falecer em outubro de 1941, e ela teria morrido de sufocamento. Apesar dessas investigações, não se pôde identificar de quem aqueles ossos pertenciam, gerando assim um grande mistério em relação a quem era essa mulher. Porém, o caso ficou ainda mais enigmático quando começaram a aparecer pela região de Birmingham grafites que carregavam variações da frase "Who put Bella in the Wych Elm?", termo que pode ser traduzido como "quem colocou Bella no olmo". Esses grafites foram rapidamente ligados com o caso da mulher misteriosa encontrada dentro da árvore. Mas o estranho é que o autor misterioso desses grafites deu um nome a essa mulher misteriosa, no caso o nome Bella. Dentre esses grafites que foram encontrados, alguns deles tinham diferenças, como o nome da mulher
sendo Luebella, e a palavra witch às vezes sendo escrita como witch, que é bruxa em inglês. Inclusive, como dito antes, Wych Elm pode ser traduzido como olmo, sendo um tipo de árvore que também é conhecida em português como olmo da montanha ou ulmeiro da montanha. Todos esses nomes se referem ao mesmo tipo de planta, que tem o nome científico Ulmus glabra. E a palavra witch, descrita dessa forma, vem do inglês antigo e pode significar flexível ou maleável. O autor ou os autores desses grafites nunca foram identificados, e ao longo dos anos surgiram diversas teorias para explicar quem era essa mulher encontrada dentro da árvore e a sua ligação com esses grafites. Como ela tendo sido uma prostituta chamada Bella que trabalhava na região de Hagley Road em Birmingham e desapareceu misteriosamente em 1941. Outra pista veio em 1953, quando uma mulher chamada Una Mossop relatou à polícia que o seu ex-marido, chamado Jack Mossop, seria o assassino da mulher misteriosa. Ela dizia que Jack, junto de um amigo holandês chamado Van Hout, teriam tido uma noite de bebedeiras em 1941, fazendo eles matarem uma mulher e esconderem o seu corpo dentro de uma árvore. A polícia investigou essa confissão tardia, porém nada foi encontrado que pudesse confirmar essa versão. E também temos a teoria que liga diretamente esse mistério ao tema do vídeo, que fala que essa mulher seria uma suposta espiã que teria atuado no Reino Unido chamado Clara Bowler, que era uma cantora e dançarina alemã. A ideia de que Clara Bowler seria uma espiã surgiu por causa de uma foto dela que foi encontrada junto dos pertences de um real espião alemão chamado Joseph Jacobs, que foi capturado e executado em Londres em 1941 por espionagem. Joseph carregava essa fotografia de Clara Bowler e quando ele foi questionado sobre isso, ele afirmou que os dois eram amantes e que ela teria sido treinada como uma espiã, com Clara chegando ao Reino Unido antes dele. Um outro fato que também ligou Clara Bowler à espionagem no Reino Unido é a ideia de que ela teria se apresentado no país antes da guerra começar e de que supostamente ela falava inglês fluentemente, tendo um sotaque bem parecido aos nativos de Birmingham. Também se fala que Clara Bowler se apresentava com o nome Clarabella, o que também a liga de certa forma com os grafites. Mas toda essa história nunca foi confirmada. Na verdade, parece que ela era apenas uma mulher que trabalhava em um bordel em Berlim, que morreu na capital alemã em 1942, depois da Mulher Misteriosa. Logo, por causa disso, a ideia de que Clara Bowler seja a Mulher Misteriosa não é muito considerada hoje em dia, com esse caso ainda permanecendo um completo mistério. Então eu acho que é isso. Esses foram alguns mistérios pouco comentados relacionados a guerras e conflitos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, não se esqueça de comentar aí embaixo, deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse no futuro. E no mais é isso, eu espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais!